Muito bem, vamos girar a pauta aqui, meus amigos. Quem aqui é contra a ideia de ser obrigatório tomar a vacina contra a Covid-19 quando ela estiver disponível, é claro. Vamos lá, quem quer? Calma. Antes de vocês responderem, a nossa abelha rainha vai contar por que eu tô fazendo essa pergunta. Polêmica! Então vamos começar, hein? Governador de São Paulo, João Dória, na sexta-feira disse o seguinte, ó. Já garanti que aqui os 45 milhões de brasileiros de São Paulo serão vacinados e a vacinação será obrigatória, exceto se o cidadão tiver uma orientação médica e um atestado médico que não pode tomar a vacina. E adotaremos as medidas legais se houver alguma contrariedade neste sentido. Pois é. Mas a opinião do governo federal é diferente e após esse pronunciamento do Dória, o presidente Bolsonaro publicou em sua rede social o seguinte, vou ler aqui, tá? Covid-19/vacinação, Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Artigo 3, inciso 3. Poderão ser adotadas a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas para o enfrentamento da pandemia. Lei 6.259, de 30 de outubro de 1975. Artigo 3. Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. Artigo 6º, os governos estaduais com audiência prévia, caps lock, tá? Do Ministério da Saúde, poderão propor medidas legislativas complementares visando ao cumprimento das vacinações obrigatórias por parte da população no âmbito de seus territórios. Apesar do artigo 3, inciso 3, letra D da Lei 13.979/20, prever que o poder público poderá determinar a realização compulsória da vacinação, o governo do Brasil não vê a necessidade de adotar tais medidas, aí caps lock de novo, hein? Nem recomendará a sua adoção por gestores locais. O Ministério da Saúde irá oferecer a vacinação de forma segura, sem assodamento, no momento oportuno, após comprovação científica e validada pela Anvisa, contudo, sem impor ou tornar a vacinação obrigatória. Bom, a questão aí está repercutindo nas redes sociais e mais gente resolveu falar a respeito dessa obrigatoriedade ou não da vacina. João Amoedo escreveu ali no Twitter: a vida em sociedade pressupõe liberdade com responsabilidade. Quem decide não tomar vacina, que evitam doenças contagiosas, não deve poder frequentar espaços públicos, ruas, hospitais e escolas, e sim permanecer isolado, até que todos os demais sejam vacinados. Quem curtiu isso, ou não sei se curtiu, mas foi lá e retuitou, Sérgio Moro, e aí colocou o seguinte, ó, a opinião do João Amoedo sobre vacina pode ser discutível, mas deve ser respeitada. É preciso respeitar as opiniões contrárias sem ofensas. Temos que valorizar a liberdade de expressão. Tolerância é o cerne do liberalismo político e do espírito da democracia. Muito bem. Gente, vamos tentar dividir aqui, separar essa história de vacina, porque o que eu vejo de gente sendo anti-vax, né? Eu particularmente acho isso um absurdo, ser anti-vax, não querer tomar a vacina de maneira nenhuma, etc, etc. O que eu acho que a gente deveria colocar aqui em discussão são duas coisas diferentes. A primeira é a obrigatoriedade de se tomar, o Estado ir lá e colocar de cima para baixo que você tem que tomar, e a gente pode aqui destrinchar se é o governo federal que tem que fazer isso, o governo estadual, enfim, aí eu quero ouvir vocês. E a outra coisa que a gente precisa discutir aqui é sobre a vacina chinesa. Se vocês confiam na vacina chinesa, se vocês não confiam na vacina chinesa, eu acho que a nossa discussão tem que ser sobre isso. Aqui nesse programa, penso eu pelo menos, não tem ninguém que vai dizer, não, vacina não resolve absolutamente nada, certo? Sim. Então tá bom. Então, acho que partimos de um bom pressuposto. Posso só trazer uma outra informação, agora um pouco mais atualizada também. A Paulinha trouxe a manifestação oficial do presidente Jair Bolsonaro. E agora há pouco também, em conversas com apoiadores, em frente ao Palácio do Planalto, ele disse o seguinte: meu ministro já disse claramente que não será obrigatória essa vacina.
Tem um governador aí que está se intitulando médico do Brasil, dizendo que ela será obrigatória. Repito que não será. Muito bem. Jodriles, qual dos dois quer começar? Whatever. Sejam gentis. Começa o Adriles aí, vai. O Adriles? O que me sobrar no fim eu falo. Ele quer ter o último argumento. Muito Adriles Jorge, por favor. Não, o povo tem... Primeiro, não existe uma vacina. Existem várias vacinas. Há uma pesquisa do Ibope que fala quem a mais desconfiada de todos, que os povos têm medo, com muita razão, é a vacina chinesa. Ninguém sensato, claro, contra a vacinação. As pessoas têm o direito absolutamente legítimo de desconfiar de uma vacina produzida por uma ditadura que é responsável pelo vírus e que não tem zero transparência na sua formulação de saúde pública, da sua produção. Tem o Instituto Butantan. Com todo respeito ao Instituto Butantan, eles erraram prognósticos e projeções de mortos, mentem descaradamente em parceria com o governo de São Paulo em relação a vidas poupadas na quarentena. Há uma série de desconfianças em relação a isso que se chama de ciência, né, que foi colocado como uma hipótese, que faz com que as pessoas desconfiem de autoridades, sobretudo de autoridades que querem inocular vacina obrigatória a todos. Agora, tem uma questão que é muito objetiva. Qual a razão de uma vacina obrigatória em massa? Se quem está vacinado está imunizado, por que ele há de temer alguém que não foi vacinado? Existem algumas questiúnculas, por exemplo, alguma parte da população não pode ser vacinada por atestado médico, ou, sei lá, por uma idade avançada, por medo de reações. Eventualmente, essa parte da população é uma ínfima minoria. A maioria submeter-se aos riscos de uma vacina que ela tem toda a razão e todo o direito de reputar a suspeita, inclusive suspeita de uma maneira assodada. Os efeitos colaterais de uma vacina podem se dar ao longo depois de anos, de meses, ou seja, uma população saudável, que não tem doenças crônicas, que está numa idade não muito provecta, ser obrigada a ser vacinada em nome de uma pessoa, de um tipo de governo que quer ter a obrigação de salvar, essa obrigação de salvar a despeito da vontade da pessoa e da desconfiança e do direito individual da pessoa de não querer ser salva por um governo, por uma China opressora ou por um governo que está em conluio com uma China opressora em nome de um populismo eleitoreiro, é toda a razão. Esse é o princípio da liberdade, é o princípio do liberalismo. A pessoa não pode ser obrigada a injetar dentro do próprio corpo uma medida populista de alguém que quer te salvar, principalmente quando ela tem outras várias opções de vacinas, de modos de salvação. Você tem a vacina da Johnson, você tem a vacina de Oxford, você tem a dos Estados Unidos. Por que a pessoa tem que ser inoculada com a vacina, a primeira que aparece, e que é vinculada a um Estado opressor que não tem transparência na sua política de saúde pública e que é responsável pelo vírus chinês? Ou seja, eu acho completamente assodada e maluca a decisão do governador Dória, sinto muito. E para você, Joel? Primeiro que eu acho que a discussão da vacina obrigatória aqui no Brasil do coronavírus é um pouco uma conversa para boi dormir, é uma não discussão, porque o Brasil já tem dezenas de vacinas obrigatórias, a gente já vive com isso. Diversas vacinas que são aplicadas na infância, por exemplo, se a criança não tivesse sido vacinada, não pode matricular na escola, os pais podem levar multa, em última análise podem até perder a guarda da criança. Então a vacinação obrigatória já existe no Brasil. Se as pessoas não estavam protestando nos últimos 30 anos, porque justo agora inventaram de protestar. O próprio Bolsonaro se contradiz. Ele, no início da pandemia, assinou o decreto dizendo, olha, o governo pode sim tornar obrigatória a vacinação, se surgir uma vacina. Então, ele próprio já concordou com o princípio de que dá para obrigar uma população a se vacinar lá atrás. E por que obrigar? Não é que nem o Adriles disse, se eu me vacinei, eu estou seguro. Então, eu não deveria ligar se outra pessoa não se vacinou. Como o próprio Adriles levantou, o primeiro furo disso tem gente que não pode, por questões médicas ou por idade, minoria, ser vacinadas. Então, primeiro, você já tem que proteger essa, inclusive por idade, hein? Segundo, as vacinas não são 100% eficazes. Vacinas da gripe, por exemplo, e a Covid deve seguir essa regra também, tem coisa de às vezes até 70% ficam imunes depois de receber a vacinação. 30% podem pegar a doença mesmo tendo sido vacinadas. Então, a eficácia dela não é 100%. Portanto, a pessoa, para proteger aqueles que não podem ser vacinados, para proteger aqueles que foram vacinados, mas que por algum motivo a vacina não funcionou neles,
para proteger aqueles que não deu tempo ainda de se vacinar, porque a gente sabe que vai ser meses, quem sabe ano até conseguir uma imunidade geral, é preciso sim aplicar sanções a quem se recusar a receber a vacina. E quanto à dúvida da China, pessoal, qualquer vacina para poder ser aplicada no Brasil terá que ser aprovada federalmente, na Anvisa. A Anvisa faz esse trabalho. A China tem feito a pesquisa em parceria com diversos países, tudo de forma aberta e transparente, diferentemente da Rússia, por exemplo, mas não tenham medo, não é? O governo de São Paulo não aprova vacina sozinho. Vai ter que passar pela Anvisa, a agência federal também vai aprovar. Se for da China, foi da China. Se for outra que ficou antes e passou pela Anvisa, foi outra. Joel, qualquer uma delas. Posso só te fazer uma pergunta? Qualquer uma delas pode ser tornada obrigatória. Deixa eu te fazer uma pergunta, até curiosidade minha. O governador João Dória, aqui em São Paulo, ele tem condições jurídicas de obrigar a vacinação sem a anuência do Ministério da Saúde? Eis a questão. Acredito que não. Acredito que tanto a aprovação da vacina, quanto qualquer sanção a ser aplicada se a pessoa não se vacinar, quanto até mesmo a distribuição da vacina vai depender de cooperação do governo federal. Agora, se o governo federal, numa rixa política, sabotar a distribuição de uma vacina eficaz, vai ser muito grave, na minha opinião. Eu não acredito que ele vai ter desfaçatez de fazer isso. Vai sabotar a obrigatoriedade. 3 pontinhos, Joelzito, só para te contestar aqui. As vacinas que você reputa obrigatórias são atestadas ao longo de anos, décadas. Essa vacina, por mais que a gente confie nas autoridades de saúde, e realmente a gente tem muitos motivos para desconfiar das autoridades de saúde, em uma vacina feita de maneira tão assodada assim, ela não tem essa longevidade, essa clássica longevidade que tem vacinas como sarampo, ou tétano, ou outras coisas. Outras coisas, as minorias das populações que não podem ser vacinadas e que podem ser colocadas em risco por pessoas não vacinadas é muito menor, por óbvio, do que uma maioria colocada em risco por uma vacina eventualmente suspeita. E outras, por simples, são várias vacinas. As pessoas têm total e absoluto direito de desconfiar de uma vacina, como atestam as pesquisas. Adriles. As pessoas têm medo da vacina chinesa e é um direito da pessoa não tomar a vacina que ela não quer tomar e esperar por uma mais que dá maiores garantias de saúde para ela, que ela se sente mais confortável. Você tem que obrigar uma única vacina? Ok. Joel, vai lá, encerra. Só para arrematar. Primeiro, todo o caso do Adriles aqui, então, se resume até alguma suspeita pelo fato do governo chinês estar ligado à pesquisa. Peraí, Adriles, peraí. Não tem, Adriles. A Anvisa própria vai ter que autorizar qualquer vacina. O Brasil participa de um consórcio mundial aí. São mais de 10 vacinas em teste, já estão na fase 3. Podem ser de diversos países ou de diversas empresas. A que for autorizada pela Anvisa, a vacinação tem que começar a ser obrigatória. E se tiver mais de uma autorizada pela Anvisa, então que a pessoa mostre no atestado que ela recebeu pelo menos uma delas. Não precisa obrigar uma só. Enquanto tiver uma só, ela que vai ser usada. Mas se várias foram aprovadas, você pode. Eu me vacinei com a americana. Então, beleza, você já cumpriu a sua obrigação. Ok, peraí, Adriles. Adriles. Posso? Obrigado. Agradeço.